Assim, por exemplo, um cara que votou no Lula nas últimas 4 eleições, votar no Bolsonaro nessa, que é a antítese deles. Porque as pessoas aqui não têm, digamos, identificações ideológicas. Isso não existe. Os partidos não refletem isso. É uma coisa completamente pragmática. Não existe plataforma intelectual de discussão de ideias no Brasil. Isso não existe, cara. Não existe. O que existe são certos interesses. Então a pessoa está votando a partir de certas respostas emocionais ou esperanças completamente falsas do que pode acontecer. Então, de que ele quebre, digamos, a ordem constituída de alguma maneira. Vai quebrar. Fato, assim, vai quebrar a ordem constituída, vai ter uma ruptura, né? Solução do Congresso, que é uma coisa que ele já disse, assim, com todas as letras, e que ele gostaria de fazer. Ministros militares, provavelmente, né? A proximidade cada vez mais com as Forças Armadas, provavelmente as pessoas querem isso, cara. Você vê os comentários. Armar a população. Provavelmente. Mas aí o que isso provoca? Por que isso é perigoso? Porque todo o descontentamento que deveria ser dirigido para transformar o sistema, ele começa a vazar por dentro. Assim. Então você começa a ter perseguições étnicas, por exemplo, pequenos grupos homossexuais, como acontece na Rússia. Então o descontentamento, ele vai, você olha para as pessoas ao teu lado e elas começam a ser suas inimigas, porque você não tem para onde canalizar isso. Assim. Então, estados totalitários tendem a produzir isso. Fomenta o ódio. Fomenta o ódio. Então, a pergunta clássica sempre foi, como é que a população no Estado nazista pôde permitir, né, a execução de milhões de judeus? Ninguém sabia? Óbvio que as pessoas sabiam. É que é muito duro você reconhecer que talvez em algum nível as pessoas buscavam isso, que existia um ódio que precisava transbordar, que alguém precisava pagar conta pelo sofrimento que os alemães tinham experimentado nos anos pregressos, e que aquilo ali estava latente, assim. Então são essas forças que emergem, eclodem em períodos assim. Então isso existe, cara, as pessoas sentem ódio, mas o ódio que reflete um mal-estar absurdo. Mas para onde que isso vai ser canalizado? Os bodes expiatórios estão aí, estão em vários lugares, vários grupos podem receber isso, assim. Então a gente está falando, a tendência é Bolsonaro eleito um governo militar, extremamente provável, perseguição dos estudantes, como já está acontecendo, como aconteceu no caso da UFSC, né, os estudantes que fizeram vídeo, a gente estava falando, né, e o professor de jornalismo foi intimado, já é o começo, assim, você começa a ter professores que são perseguidos, intelectuais que os intelectuais de hoje são completamente relevantes. Você já viu algum intelectual no Brasil fazendo uma análise lúcida do que está acontecendo? Nenhum, assim, são estrelas, né? O Pondé, esses caras, eles são estrelas, eles gostam de figurar assim, mas eles não têm coragem de falar as coisas importantes, né? Então, mas aí talvez surjam intelectuais que respondam, só que esses intelectuais eles vão ser exilados, ou eles vão ser perseguidos, os grupos estudantis vão ser também banidos, só que isso tende a gerar uma reação. Então, efeito colateral. Eles tendem a se tornar mais agressivos, provavelmente. Isso, aí, em pouco tempo, eles são taxados de subversivos. Daqui a pouco você tem grupos terroristas que são colocados como inimigos do Estado. E aí a voz, a capacidade de criticar, por exemplo, né, o governo, a polícia, o Estado de modo geral vai sendo diminuída, porque o Estado se torna frágil, assim. Então o Estado autoritário, ele é um Estado frágil, muito frágil. Por mais forte que ele pareça, né? Por mais militar que seja, que você tem aquela visão que ele é impenetrável, que não tem como... Muito frágil. Todas as figuras autoritárias, elas sempre foram extremamente frágeis, por isso extremamente paranoicas. O Stalin, por exemplo, paranoico, ele executava todo o exército vermelho que foi treinado pelo Trotsky, executado. Assim. Todos os grandes, as figuras do antigo governo, ele executava todo mundo. Assim. Medo. Todo mundo pode ser um inimigo. Assim. Então esse tipo de paranoia é super frequente. Né? Então, sem uma compreensão histórica de como esses fenômenos de massa operam, a gente não entende por que essas coisas parecem anômalas, mas é porque existem processos históricos que eles se repetem, né? O Trump não é uma anomalia, ele é uma figura populista que emerge num processo de crise, e poucos analistas, Morris Berman, por exemplo, ele é um intelectual americano que publicou uma trilogia chamada Decline of America, ou The Decline of the Empire, não lembro exatamente, que é uma série de 3 livros onde ele documenta, isso foi em 2000 assim, pelo menos uns 15 anos atrás,
prevendo assim, um declínio dos Estados Unidos. Um declínio que em algum ponto... Nem tava o Trump no cenário. Nem estava o Trump, era na época do Bush, se eu não me engano. Né? Então, parecia que no governo Obama estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Isso é só uma fachada. Né? Ele passou tantas leis de diminuição dos direitos civis e de monitoramento da população quanto o Bush passou. Ele manteve tantas guerras quanto os outros. O Trump simplesmente ele dissolveu a falsa diplomacia que mantinha os Estados Unidos numa posição de poder exercer poder, parecendo que eles eram as figuras que distribuíam a democracia para o mundo. Então o Bolsonaro, de alguma maneira, ele evidencia um caráter nacional, ele é reflexo de um caráter do que as pessoas buscam, né? E é trágico, porque isso nunca termina bem. Mas então, uma discussão que não leva em conta, né, como o autoritarismo ressurgiu, seja Viktor Orbán na Hungria, Polônia está perdendo direitos civis assim, aceleradamente, e muitos outros países, não faz sentido nenhum. E assim, a perspectiva agora, a curto, médio prazo, ela é basicamente trágica nesse sentido, vamos dizer assim. Mas tudo isso está apontando para um... Não sei se apocalipse é uma palavra forte, né? Mas se analisar tudo que está acontecendo no mundo inteiro, como a gente falou no outro bloco, você fala, cara, onde que vai dar tudo isso? Assim, o que vai, em algum momento isso vai colapsar, vai se tornar insustentável. Vai. E isso não está muito longe de acontecer. Assim. Não, e você não precisa ser um gênio para perceber isso. Olha todos os processos naturais, todos os sistemas naturais, o que a natureza aponta. Pergunta pro indígena o que ele sente do rumo do mundo. Pergunta pro Davi Copenaua, xamã Yanomami, que escreveu o livro A Queda do Céu. A Queda do Céu, cara. Pergunta pra ele o que ele vê. Ele vê isso, assim. Ele vê o homem branco que enlouqueceu, assim, faz séculos, faz muito tempo já. Perdeu o sentido. Que perdeu completamente a conexão da harmonia com o universo, da harmonia com a natureza. Tem coisas invioláveis. Não tem como, se as abelhas colapsarem, o que você vai colocar? Nanorobôs para polinizar as plantas? Tem alguns limites intrínsecos. Sim. Que a nossa cultura, a nossa civilização considerou como transponíveis. Nós ocupamos um lugar diferenciado em relação às outras civilizações, às outras culturas, né? Então, isso explica muitas coisas. E eu acho que é uma das coisas mais importantes para explicar um mal-estar disseminado, epidemia de doença mental. Porque enquanto isso está acontecendo, é como se inconscientemente as pessoas sentem que tem muitas coisas erradas, mas é difícil colocar em palavras, é difícil reconhecer isso, e as pessoas adoecem, as pessoas entram em depressão, os surtos, os transtornos mentais saem pelo teto, criam dependência química, suicídios. Você começa a ver elementos de um colapso mental. Percebe como tem vários níveis de organização. O sistema, no sentido de sistema natural, o sistema da realidade, tem vários níveis. Isso vai acontecendo em cada um deles. A realidade se torna mais frívola, por exemplo. Estratégia dos imperadores romanos. Como é que você mantém o império vivo? Como é que você mantém, né, as guerras constantes nas fronteiras? Como é que você mantém, né, um Senado corrupto? Pão e circo. Você diverte a atenção das pessoas. O mecanismo da tirania tradicional, clássico. E funciona até hoje. Você lê, por exemplo, Etienne de la Boétie, Discurso sobre a Servidão Voluntária. Épico, ele era um amigo do Michel de Montaigne. Falando assim, a estratégia de todos os tiranos era manter, digamos, a população entretida. Isso acontece talvez não deliberadamente, ainda que muitas vezes sim, mas inconscientemente, porque o que você faz quando você sente um mal-estar que te aponta para uma crise muito grave? De duas uma, ou você foge disso, você nega. Primeira negação em relação à morte, por exemplo, não tenho câncer. Negação dos 5 estágios. Ou então você olha para isso. Mas olhar para isso sem ver, digamos, uma possibilidade de regeneração espiritual, renovação espiritual, que é o que todas as religiões do mundo sempre propuseram no período que se aproxima, quando as pessoas colocam escatologicamente o fim dos tempos, que é um símbolo para isso, é muito difícil. Se você não vê que talvez por trás desse colapso existe algo que vai emergir, você não consegue ver. Você rejeita. Só que a cultura vai se tornando estúpida. Ela vai se tornando cada vez mais banal, cada vez mais frívola, cada vez mais tola e cada vez mais doente. Por isso. Como uma fuga dessa realidade.